Bom dia, meu nome é Andressa Santos Barbosa, eu sou estudante da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Meus orientadores são o professor Antônio Expedito Barroso e o professor Marcelo. Certo, eu vou abordar sobre a dinâmica do fósforo nas águas superficiais em um reservatório tropical no médio curso do Rio Tocantins. Meu projeto foi dividido em 4 tópicos: introdução, metodologia, resultados e discussões e conclusão. Ok, que a água ela é importante na maioria dos processos biológicos, vocês sabem. Porém, ela é considerada também um recurso essencial para a sobrevivência dos seres vivos. E o processo de interação com o meio ambiente vai produzir uma série de informações úteis no processo de indicação ambiental. Então, a partir daí, a gente vai ter a caracterização limnológica, que seria uma ferramenta de planejamento e gestão dos corpos hídricos, principalmente aqueles sob influências de mudanças sazonais de vazão. Seria, por exemplo, se eu tenho um corpo hídrico e alguém instala uma usina hidrelétrica lá. A partir do momento que eu instalo essa usina hidrelétrica lá, eu vou mudar toda a questão da vazão do manancial ali presente. E isso pode gerar também alterações nas suas propriedades físico-químicas e, como consequência, gerar alterações no corpo hídrico, tanto na sua composição quanto na quantidade de organismos aquáticos ali presentes. Certo? Uma das principais características dos impactos antrópicos associados às mudanças hidrológicas nas áreas rurais e urbanas em desenvolvimento é o aumento da carga de fósforo e nitrogênio. Então, compreender esses efeitos do aumento da disponibilidade desses nutrientes é essencial no estudo limnológico, pois sua biodisponibilidade é um dos fatores limitantes da produtividade desse ecossistema. Então, a partir do momento que eu tenho uma revolução industrial, eu tenho um crescimento populacional exorbitante bastante considerável. Então, se eu tenho uma maior quantidade de pessoas, eu vou ter uma relação diretamente proporcional com os dejetos produzidos. Se eu tenho mais pessoas, eu vou ter mais dejetos produzidos. E o problema aqui, em principal, é a questão do descarte incorreto. Há bastante pessoas que descartam os seus dejetos nos rios ou nos seus afluentes. E aí esse fator contribui para a alteração da dinâmica de nutrientes, em especial aqui o fósforo e o nitrogênio. Então, o estudo da dinâmica dos mesmos e das suas interações ambientais ajudará a compreender a extensão dos impactos dos distúrbios antrópicos na região total da bacia. Ok, então metodologia. Primeiro passo, nós procuramos saber sobre a geografia do ambiente estudado. O trecho médio do Rio Tocantins é formado pelas subbacias 22 e 23. A subbacia 23 tem uma área aproximadamente de 83 mil km² ao longo de 78 municípios do estado do Tocantins, Maranhão e Pará. Então, a partir daí a gente foi realizar a coleta. Com o objetivo da caracterização da dinâmica do fósforo nos reservatórios da usina hidrelétrica de Estreito, foram realizadas 2 campanhas de coleta. Uma em maio, que seria o período chuvoso, e a outra em agosto, que seria o período seco, no ano de 2023 e basicamente em 6 pontos amostrais. Ok, as coletas foram realizadas na camada subsuperficial da região limnética, que seria 0,30 cm de profundidade, dentro de embarcações com auxílio do amostrador Van Dorn horizontal de 5 litros. E o terceiro passo foi a análise. A partir desse momento que a gente coletou, a gente transferiu as amostras de águas imediatamente para os frascos do tipo âmbar e foram mantidas sob refrigeração até o momento das análises. Todas elas foram baseadas no método de padrão para exame de água e águas residuais, que seria o ALFA de 2017, foram realizados em triplicados. E os testes estatísticos foram executados no pacote computacional PEST 4.0. Ok, nesse primeiro gráfico, a gente percebe 3 divisões: segmento rio, segmento de transição e segmento lago, a qual a gente tem, no período chuvoso, fósforo inorgânico e fósforo total. Certo, então, na maioria dos pontos amostrais observados, o valor de fósforo total e inorgânico, eles foram significativamente mais elevados nas coletas realizadas durante o período chuvoso, com exceção do fósforo inorgânico no ponto amostral P3. Certo, a figura 2, que é a concentração em miligramas por litro. Percebemos que, além de uma elevação significante da concentração de fósforo total durante o período chuvoso novamente, também foi possível observar aqui um comportamento de homogeneização desses parâmetros limnológicos entre os segmentos hidrológicos mais lênticos, com o estabelecimento do período de estiagem na bacia de contribuição do reservatório. E aqui, concluindo o projeto, vamos falar sobre as
só terminar o pensamento, as características hidrodinâmicas do reservatório da usina hidrelétrica de Estreito, que foi possível perceber que teve uma gradual transição entre o comportamento lógico, com reduzido tempo de retenção, e o comportamento lêntico. E aí, diretamente foi possível perceber que esses fatores incíticos ao longo da bacia contribuem para o aporte da forma de fósforo e do corpo hídrico, que ainda não foram bem esclarecidos, mas foi possível levantar uma hipótese que foi por conta das atividades agro-silvopastorias e da expansão dos aglomerados urbanos.